Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. E a paz do Senhor também para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma aula de discipulado com homilética e nós estamos na disciplina de introdução à Bíblia. Estamos estudando muitos assuntos sobre a Bíblia. Melhor dizendo, nós estamos conhecendo melhor a nossa Bíblia, né? Porque muitos cristãos não conhecem a sua Bíblia, né? Mas nessa disciplina a gente aprende a conhecer melhor a nossa Bíblia. Então vamos ficar de pé, vamos ler a palavra devocional e eu não quero me estender muito porque a gente vai entrar logo na apostila para poder explicar para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de, melhor dizendo, no Evangelho escrito por Lucas 24. Você nunca chama o Evangelho de livro, tá bom? A gente comete o erro quando a gente vai ler a palavra. Às vezes eu vejo isso. Vamos ler o livro de Lucas, não é o livro de Lucas, tá? Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, ou o Evangelho escrito por Lucas 24, certo? Então a gente, toda vez que você se referir a os 4 evangelhos, nunca chama de livro, chama de evangelho, até porque tem um evangelho escrito por João. Se você disser assim, vamos ler o livro de João, aí alguém pode pensar que é a carta de João, tem a primeira, segunda e terceira carta de João. Então, o certo mesmo é a gente dizer o Evangelho, porque a gente sabe que só tem 4 e o Evangelho é a biografia de Jesus Cristo, fala só de Jesus. Todos acharam? Lucas 24 e 44. Lucas 24 e 44. Amém? Diz assim o texto: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, aonde? Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, use e fale conosco. Amém. Poder citar. Esse texto que nós lemos agora, eu quero que você pegue o lápis, não a caneta, o lápis ou então o marca-texto. O lápis ou o marca-texto. Caneta não. Eu quero que você marque ele. Guarde ele na sua lembrança. Deixe ele bem marcado, para quando você esquecer dele, onde é que está, você abrir a Bíblia e achar ele. Quem não tem marca-texto, pegue emprestado com o outro. Marque ele na sua Bíblia. Porque esse versículo é uma arma para você. É uma arma para você. Vou explicar. Você vai marcar ele. Porque estamos estudando sobre a Bíblia. Então, aqui está algo que se refere à Bíblia. Quando Jesus veio, ainda não existia o Novo Testamento que hoje nós temos. Tá certo? O Novo Testamento veio depois dele. Então, ele viveu o Antigo Testamento. Ele veio cumprir a lei. Tá? Então, esse texto aí que a gente leu, esse texto, a gente sabe que existem vários tipos de Bíblia. Mas vamos dividir a Bíblia em duas, no caso. Existe a Bíblia dos católicos e existe a Bíblia dos evangélicos. Só essas duas são Bíblias. Por quê? Embora os católicos
tem um acréscimo de mais 7 livros, tem tudo que tem na nossa. Porque tem mais 7 livros. Bom, mas a deles tem tudo que está escrito na nossa. Então, eu divido, né, eu posso dizer para vocês que existem 2 tipos de Bíblia: a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos evangélicos. A Bíblia do católico tem mais 7 livros a mais. Tá bom? Esses 7 livros a mais não foram aprovados pelo cânon. O que é cânon? Vara de medir. O que quer dizer isso aí? Era um tribunal de juízes que julgaram quais livros iriam fazer parte da Bíblia. Então eles tiveram que passar por um juízo de 71 homens que julgaram cada livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tá? Julgaram esses livros para saber quais livros deveriam estar na Bíblia. Então isso aqui não foi assim colocado simplesmente de qualquer jeito. Não, passou por um julgamento para saber quais livros Deus realmente queria que ali estivesse. Então entende bem. Então, esse texto que eu li é Jesus aprovando, assinando embaixo a nossa Bíblia, a Bíblia dos Evangelhos. Você que está nos assistindo aí, se você é católico, entenda bem. No livro, ou seja, na Bíblia dos católicos também tem esse texto, porque na Bíblia deles tem tudo que tem na nossa, até porque a nossa tem 66, a dele tem 73. É isso? É isso? Então, o que é que acontece? Na deles tem porque tem tudo que tem na nossa, mas só tem um porém. Na deles foi um acréscimo colocado pelo homem, não veio pela divina inspiração do Espírito Santo. Aí o que é que acontece? Jesus, quando veio à Terra, nesse texto aí, ele já estava ressuscitado. Ele está no caminho de Emaús. Então ele já estava ressuscitado. Então agora ele está dizendo assim: convinha que se cumprisse tudo que estava escrito acerca de mim. E aí agora Jesus aprova a nossa Bíblia de Gênesis até Malaquias. Ele aprova a nossa Bíblia, dizendo que convinha que se cumprisse o que estava escrito acerca de mim. Aonde vem aí? Na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? A Torá. É chamada de Torá. A lei de Moisés é chamada de Pentateuco. Tá? A lei de Moisés é chamada também de o livro da lei. Então, que livros são esses? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, é o livro da lei. Convinha que se cumprisse o que estava escrito acerca de mim na lei. 5 primeiros livros. O outro ponto é o quê? E aonde? E aonde? Vamos ler? E aonde? E aonde? Vamos ler direitinho? Na lei de Moisés, e aonde? Olha, se cuidado para não errar a posição das palavras. Isso influi. Certo? Quando for ler, preste bem atenção no que você está lendo. Porque você vai ler para pessoas que podem ser mais sábias literalmente do que eu e você. E aí vai ter a leitura errada ali. Certo? Tem um amigo meu que fez um curso aqui comigo. E eu disse para ele: olha, aprenda, vocês estão aqui. Hoje ele está pregando aqui, mas amanhã você pode pregar para advogados, doutores, juízes, presidentes, deputados, homens de evidência lá em cima, homens eloquentes, tá? Você pode pregar, então a gente tem que aprender como, pelo menos, ler a palavra. E a administração o Espírito Santo vai dar, certo? Então, cuidado para não errar. Cuidado para não errar. Aquele que não sabe ler, Deus entenda. Aquele que sabe ler, procure ler corretamente. Aí você é devagar, mas procure ler corretamente para que a pessoa que está ouvindo entenda, certo?
Então, como é que a gente, quando não sabe ler, pode ler melhor? A gente pega um texto e lê umas 10 ou 15 vezes. O tanto que a gente aprende ele. O tanto que a gente fala direitinho ele. Certo? Então, ó, convinha que se cumprisse acerca de mim tudo que estava escrito. Convinha que se cumprisse tudo que estava escrito acerca de mim na lei de Moisés e dos profetas. Profeta se refere ao livro das profecias. Tá? Ao livro das profecias. E aí a gente vê Isaías, Ezequiel, Jeremias, esses livros todinhos que está no Antigo Testamento, que eram os profetas, escritos pelos profetas. Tá? Está escrito sobre Jesus na lei, está escrito sobre Jesus nos profetas e aonde outro lugar? No Salmo. Se você vê o Salmo de número 22, né? É Jesus por ali. 700 anos antes, Jesus nem havia vindo à terra. Faltava 700 anos para Jesus vir à terra, ali Davi. Ele mostrou o sofrimento de Cristo, como se ele tivesse 700 anos na frente. Então, você vê que tudo que estava escrito acerca dele se cumpriu. Então, ele aprovou a nossa Bíblia. Jesus aprovou essa Bíblia que você está na mão aí. Então, tem muitas outras seitas por aí que tem livro chamado Bíblia, mas não é Bíblia. A Bíblia é esta daqui. É essa daqui. Tá? E os da Igreja Católica, que são os 7 livros a mais, que são chamados de apócrifos, que quer dizer livros mudos, tá? Livros que não podem ser estudados para se pregar, mas podem ser estudados para se obter sabedoria, amém, saudade? Para se obter instrução. Eles têm muitos ensinamentos, mas não são inspirados. Eles têm muitos ensinamentos, mas não são inspirados. Certo? O que é inspiração? É quando o profeta ele recebe de Deus, ó. Inspirou e recebe de Deus. Deus inspira o homem e o homem, ó, escreve. Não é psicografia, tá? Psicografia do espiritismo, tá bom? É inspiração, tá? Ele ouve Deus falar com ele. Deus dizendo como é o próprio Deus, certo? Então, vamos, aí, deu para vocês entenderem, aí o que é que vai acontecer? Quando alguém vier falar com você, quando alguém vier falar com você, essa Bíblia é assim. Aí, quando alguém vier falar com você, dizer, essa sua Bíblia aí, né, a minha é lá da a Igreja Católica, ou a minha é a dos TJ, Testemunho de Jeová, ou a minha é a Bíblia dos Mormons, e tem vários tipos de Bíblia aí chamadas de Bíblia, mas Bíblia mesmo é essa que você está na mão aí. Essa daí. Essa é a completa, a perfeita, a exata. 66 livros. Tá certo? E o Novo Testamento é a história da passagem de Jesus pela terra. O Antigo fala de Deus, mostra Jesus escondido. Jesus no Antigo Testamento, ele é mostrado numa pedra, no cabo de telha, no rio, ele é mostrado de várias maneiras. Jesus no Antigo Testamento, ele está escondido, tá? Agora ele se revela no Novo Testamento, e aí agora vai ser escrita a história, né, de Jesus Cristo, que é os 4 evangelhos, e depois vem as cartas, que são escritas, cartas doutrinárias, que são escritas para as igrejas, tá? Que a gente vai chegar nela depois, quando chegar na homilética, a gente vai chegar nela, porque na homilética a gente vai estudar hermenêutica, exegese, homilética, hermenêutica e exegese. A gente vai chegar nela, mas por enquanto eu estou dando uma lembrança para vocês. Então vamos lá. Deu para vocês entenderem? Deu para você entender alguma coisa? Deu para entender, irmão? Está entendido alguma coisa? Não. Então, esse texto aí está aprovando a Bíblia de vocês, a nossa Bíblia. Certo? Então, Jesus aprovou esta Bíblia. Diga. Eu tenho em casa 2 pequenas Bíblias. Aí, a moça lá falou, da Bíblia, Testemunho de Jeová.
Tem um versículo para que eu gosto, pela 1 pela 8. Ela é testemunha de Jeová. Posso ler ela também, assim que está em dúvida da fruta. Não, é melhor você ler a sua. Porque a dele eles tiraram o versículo da Bíblia. Quando fala do diabo, ele bota o braço. Quando fala do inferno, eles tiram. Oração também, ele não faz. Então, quer dizer, não tem nenhuma edificação para nós. Eu posso dar afinhado e tal. Não define, não, deixa guardado. Se você quiser tirar uma dúvida, você vai lá e para ver como é a dele e como é a sua. Mas para ler, lê a sua. Porque esta aí é aprovada por Cristo. A deles tiraram. A deles tiraram. Eles tiraram a palavra de lá, eles tiraram o versículo de lá. Né? Então, tem um texto que diz assim, ó, esta casta não sai senão com jejum e oração. Aí, tem um traço lá, em vez de casta, jejum e oração, tem um traço. Então, eles tiraram, e a Bíblia diz que é maldito todo aquele que tirar ou acrescentar a esse livro. Não vai ter parte na vida eterna. Certo? Então, a gente que estuda, nós que ensinamos, temos essas coisas para ver os pontos onde é negativo, o que está de errado, que é para passar para vocês. Certo? Então, está aí, aprovado. Bom, essa é a Bíblia que Deus aprovou. Então, entendamos uma coisa: a Bíblia, ela é o nosso livro de prática, de regra e de fé. Ela é o nosso manual, tá? O manual, você sabe que tudo que você compra geralmente tem um manual, né? Um carro tem um manual, televisão tem um manual, DVD tem um manual, sempre tem aquele manual para lhe ensinar como você deve usar aquilo ali. Do mesmo jeito que a Bíblia Sagrada, Deus me deu a Bíblia, que é o manual para a gente se dirigir aqui nessa terra para chegarmos até o céu. Tá? Se a gente seguir conforme a Bíblia, com certeza, sem dúvida, nós chegaremos lá, certo? Claro que a gente não vai chegar lá por si só, a gente vai ser levado ao céu. É só cumprir com a palavra de Deus na terra e Ele veio nos buscar para estar com Ele. Foi Ele que disse. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse: há muitas moradas. No céu já tem moradas preparadas já. Quem disse não foi o homem, não foi o discípulo, foi Jesus. Na casa de meu Pai. Onde é a casa do Pai de Jesus? Aonde? Quer dizer, já tem muitas moradas. Aí diz: se não fosse assim, ou seja, se não tivesse morada lá, eu já teria vos dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei outra vez para buscá-los para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Às vezes as pessoas pregam errado, dizendo assim: olha, Jesus foi preparar lugar. Jesus não foi preparar lugar. O lugar já está preparado. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Já estava preparada. Você vai ver isso lá em Mateus 33 e 15, seguinte essa leitura. Ele diz lá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Certo? Então, já está preparado o nosso lugar no céu já. É só a gente perseverar, obedecer, para poder ser levado para uma posse de lá. Certo? Então, a gente vê que o Senhor deixou bem claro que a Bíblia é o nosso manual. Agora, entenda bem. Tem vários tipos de Bíblia que eu falei para vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem dentro 6. Tem uma coisa mais em casa. Tudo Bíblias evangélicas, Bíblias de estudos. O que é que elas têm mais do que a outra? O conteúdo dela é o mesmo. O resumo dela, a síntese dela, tudo dela é a mesma coisa. Eu posso ler uma palavra aqui: e disse o mancebo. Aqui eu vou ler: e disse o jovem. Na outra eu vou ler: disse o rapaz. É a mesma parada. Entendeu? A mesma coisa, só muda a linguagem. Agora, o que é que esse Bíblia de estudo tem a mais? É a ajuda que ela vem no rodapé. Ela traz explicação sobre os versículos lidos em cima, certo? Para você ter mais, assim, absorver mais rápido, aprender mais rápido. Você lê o versículo tal, você tem que ver o que quer dizer isso aqui. Aí embaixo está explicando, isso quer dizer isso e isso. Certo? Então, quem está entendendo, diga bem. Então, pode perguntar. Aquela Bíblia que eu gostava, o pregador. A
Bíblia para ter gostado do pregador. Boa. Pode comprar. Boa. Então a gente vê que é muito importante a gente ter esse zelo, tá bom? Mas eu vou acabar essa primeira parte aqui, que é para a gente entrar na apostila para eu poder explicar algumas coisas mais. Então, para os que estão nos assistindo aqui, a gente está estudando sobre a introdução bíblica, introdução à Bíblia, e a gente está aprendendo, conhecendo melhor a nossa Bíblia. Então, esse texto que eu li, vocês dizem aí, vocês que estão nos assistindo também, que é para vocês terem a prova que a Bíblia de vocês é a Bíblia exata. Você não tem nenhuma dúvida, tá bom? Se alguém lhe oferecer outra, não aceite. É essa daí. Porque todas as outras são incompletas. Ou tem de mais ou tem de menos. Essa aí tem a função exata que a gente precisa para chegar no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos.